Bem, a gente vai falar hoje, então nós vamos falar hoje sobre alguns aspectos de funcionamento de blockchain em geral. É exatamente uma blockchain. É, uma definição que a gente pode pegar usualmente da Wikipedia, né? É um banco de dados distribuído que é usado para manter uma lista crescente de registros que a gente chama de blocos. Cada bloco tem um timestamp, seja o tempo de criação dele, e um link para o bloco anterior, certo? Esses links entre os blocos seria a chain, né? A cadeia. É, por isso que a gente chama de blockchain, né? Encadeamento de blocos. Então, a ideia basicamente é essa, né? De ter esse encadeamento de blocos, ok? E indo por essa linha, a gente tem algumas questões quando a gente fala de blockchain, né? No caso da blockchain para criptomoedas, a gente tem muita questão que a gente chama de double spend conundrum, né? O que seria o double spend? Eu gastar duas vezes a mesma moeda, né? Efetuar algo que seria algo inconsistente, né? Então, ter uma inconsistência no banco de dados. Por quê? Porque o banco de dados, uma vez que você gastou um valor, você não poderia dispor desse valor novamente. Então, a blockchain para o Bitcoin, ela resolveu o problema do double spending sem requerer uma terceira parte, um administrador confiável, né? Basicamente, eu verifico cada transação antes de entrar essa transação na blockchain, ou seja, se essa transação é coerente com o que está gravado na blockchain, né? E eu tenho um mecanismo que a gente chama de um consenso que opera de forma descentralizada, que garante que o mesmo protocolo ele é utilizado por todos e eu não vou precisar de uma autoridade central, certo? Certo, o que é interessante desse algoritmo? A gente vai gravar os mesmos blocos em todos os nós da blockchain, né? E dessa forma eu não guardo esses dados em única localização. Todos os blocos eles são públicos, eles são verificáveis. Eu não tenho nada centralizado, né? E é acessível para todo mundo na internet, né? Então, essa forma de manter os dados é uma forma completamente descentralizada, certo? E sendo descentralizado, eu consigo evitar, né? Eu evito a ideia de você ter uma entidade central. A forma como o encadeamento é feito também nos possibilita a gente ter o que a gente chama de imutabilidade, ou seja, uma vez que eu gravei o dado na blockchain, eu não consigo alterar aquele bloco. Somente depois que eu gravo outros blocos depois, porque eu teria que recomputar, reminerar todos os blocos a seguir. Porque alterar um bloco vai alterar o hash dele, e isso vai ficar incoerente com o encadeamento com o próximo bloco, com outro bloco, com outro bloco. Então, você invalidaria toda a cadeia, certo? Então, cada vez que eu crio um novo bloco, né, e persisto ele na blockchain, isso acontece em média, a cada 10 minutos, né?
persistiu, coloquei ali, depois coloquei um bloco no lugar, outro bloco, e o que acontece? Se eu quero alterar esse bloco, vou ter que alterar todos os na frente, só que isso é computacionalmente custoso, né? Então, isso é inviável. Né? E isso é importante a gente ter em mente. Então, a ideia da blockchain, ela persiste nesse estado de consenso, né, de você guardar o mesmo bloco para todo mundo, você vai verificar isso, né? Isso vai eliminar o que a gente chama de terceira parte, de intermediários, isso vai reduzir o custo de transações, né? E isso não, isso tem algumas questões com relação à escalabilidade, não é totalmente escalável, por exemplo, em comparação com sistemas como o Visa, né? Mas sistemas como o Visa precisam de uma entidade central, né? Certo? Bem, então suponha que alguém requisita uma transação, né? A transação ela vai ser difundida na rede de pares, que são os nós que cooperam para manter a blockchain, né? E eu vou verificar se a transação é válida, se ela está operando sobre alguma coisa que já existe na rede. Se ela é uma transação válida, isso pode envolver criptomoedas, contratos, registros, qualquer outra coisa, certo? Eu vou colocar essa transação válida junto com outras transações válidas para criar um novo bloco. E esse novo bloco é criado por mineração. Adicione esse bloco na blockchain, né? E uma vez que isso está adicionado na blockchain, eu informo isso para o meu usuário, e o meu usuário sabe, a minha transação está completa, está persistida na blockchain, certo? Ok, gente? Então, a ideia basicamente é essa. Onde é que está a força da rede? A força da rede está nos nodes. O que é um node? É um nó, um computador ligado à rede blockchain. Ele usa um cliente que valida e retransmite transações, recebe uma cópia da blockchain quando ele ingressa, e ele junta-se voluntariamente à rede, ele ajuda a manter a rede. E, nesse sentido, todos os nós, eles são... Vamos ver se eu consigo resolver. Alô? Todos os nós, eles são participantes da blockchain. Eles são administradores e usuários da blockchain ao mesmo tempo. Certo? Bem, por que eu manteria um nó na blockchain? Eu posso manter um nó na blockchain somente para contribuir com a blockchain, ou eu posso manter esse nó para extrair os dados da blockchain mais rapidamente, né? Ou eu posso, por exemplo, querer ganhar criptomoedas, ou seja, eu posso querer criar blocos na blockchain, fazendo mineração, e ao fazer mineração eu ganho uma criptomoeda. Então, os nós são mineradores, quando ele resolve um enigma computacional que está exposto na rede, quem resolve um enigma primeiro é premiado com a criptomoeda e pode adicionar registros à blockchain. Né? Na verdade, quem resolve pode colocar lá uma quantidade fixa de moeda para ele mesmo, que ele mesmo gerou. Isso é uma forma inteligente de emitir a moeda de forma centralizada e incentivo
para que mais pessoas mantenham a blockchain. Uma coisa importante também, gente, é que quem cria um bloco na blockchain, ele não é remunerado somente pela criação do bloco, pela mineração. Ele também pode tirar uma parte da transação, de cada transaçãozinha, cada transaçãozinha dispõe um pouco de criptomoeda para quem criou o bloco. Então, tem uma taxa. Né? Uma taxazinha para resolver isso. Né? E aqui, se vocês nunca viram uma fazenda de mineração, aqui tem uma fazenda. Né? Aí vocês devem olhar e se achar isso bastante sui generis, né? Aqui, a grama tá alta dessa fazenda, né? Essa daqui, gente, eu acho que, se eu não me engano, isso aí é com a SIC. Ou seja, são placas próprias para mineração de dados. Né? Mas, por exemplo, eu posso pegar um computador normal e minerar. É a melhor opção? Não é a melhor opção. Só para vocês terem uma ideia, se eu pegar o meu computador e minerar, eu vou rentabilizar muito pouco. O computador do meu filho, que ele tem uma RTX 1650, eu fiz uns testes outro dia no ambiente dele, e você consegue minerar o equivalente a cento e poucos reais por mês de Bitcoin. Né? E, na verdade, a mineração ela não ocorre mais. Você minera sozinho. Em geral, você pega o seu poder computacional, o poder computacional dessa fazenda de mineradores e junta com outros nós na rede, procurando chamados pools de mineração. Então, você junta em um pool de mineração existente, e quando esse poder computacional dos seus nós com os outros nós do pool consegue resolver o problema e criar o bloco, aí ele vai remunerar de forma proporcional ao trabalho que cada um fez no pool de mineração. Certo? Então, a ideia básica é essa. Bem, Bitcoin ele é útil como moeda digital, mas isso tem algumas questões, eu prefiro a gente pensar na Bitcoin não somente pelo aspecto da moeda, mas eu pensei em funcionalidade muito além da moeda, certo? O que é que eu quero dizer com muito além da moeda, gente? Então, por exemplo, vocês devem ter acompanhado agora, né, os movimentos, alguns de vocês devem ter acompanhado alguns movimentos relativos a criptomoedas. Então, Elon Musk, ele tuita alguma coisa, a criptomoeda desaba, a criptomoeda sobe vertiginosamente, né? Há uma certa volatilidade quando você pega o valor da criptomoeda para converter para moedas fiat, né? Para converter Bitcoin em dólar, por exemplo, né? Por quê? Porque da mesma forma que isso não é uma questão do Bitcoin, né? Da mesma forma que as outras moedas todas no mundo, a gente não tem mais nenhuma moeda lastreada, né? As criptomoedas elas não têm valor intrínseco, elas não valem
nada além do que a gente expressa por meio da confiança a elas dadas. Então, a gente não tem um valor implícito, né? Mas o dólar e o real não tem valor implícito. Então, quando o real cai em relação ao dólar, na verdade, a gente está expressando aí quão relevante é a percepção de confiança entre o governo brasileiro e o governo americano. Né? Como é que o mercado vê a relação de confiança com a economia brasileira e com a economia americana, de forma lato e principalmente com os governos que emitem a moeda. E quando eu estou falando em criptomoedas, isso aí tem enormes questões aí importantes a gente frisar, porque com relação a criptomoedas, a gente estaria vendo a relação de confiança com o quê? Com a rede, com a capacidade de rentabilizar a rede. Isso vai depender de como das pessoas utilizarem a moeda como moeda em si. Né? Então, o movimento que aconteceu com o Bitcoin e o Elon Musk tem a ver, por exemplo, com a não aceitação de Bitcoin pela Tesla. A Tesla estava aceitando Bitcoins e, de repente, ela disse que não iria mais utilizar. Certo? Então, não é algo que a gente ainda possa ter alguma previsibilidade de como é que essas coisas vão se comportar. Né? Em algum momento, se as pessoas começarem a utilizar Bitcoin como moeda, ou outras moedas como Ethereum, começarem a usar como instrumento de troca, será um instrumento de troca, mas isso depende somente da confiança que as pessoas depositem. E as pessoas depositam confiança onde as pessoas depositam confiança. Então, é um movimento que ele é, de certa forma, anárquico, é orgânico, e não tem como a gente prever essas coisas acontecendo. Certo? Bem, e aí a gente vai falar um pouco sobre outras criptomoedas, que elas começam a avançar sobre esses conceitos, né? E aí a gente fala simplesmente sobre Ethereum, onde a gente começa a avançar um pouco. Então, o Ethereum, ele começou a criar um conceito mais relevante, que a gente passou a chamar, que a gente chama de blockchain 2.0, e que não é só a internet da confiança, mas a internet da confiança focada em outras questões. Então, o futuro está sendo construído a partir do Ethereum. E a ideia do Ethereum é o seguinte: eu não quero só guardar transações na blockchain. Eu vou guardar na blockchain também aplicações que manipulam os dados da blockchain. Como é que seria isso? Se vocês se lembram, aqueles que programam, tiveram a chance de programar orientado a objetos, então, o que é que são objetos? Né? Na programação convencional, você tinha os programas de um lado, as estruturas de dados, as variáveis do outro. Quando a gente tem a programação orientada a objetos, eu tenho o objeto e eu tenho comportamentos que são os métodos que operam sobre os objetos dentro do próprio objeto. A ideia aqui, de certa forma, é similar. Então, eu tenho, na blockchain, eu vou manter os dados, mas eu vou manter os dados na blockchain me referenciando à própria blockchain. Certo?
Então, como é que seria isso? Eu vou manter os dados na blockchain, me referenciando na blockchain. Eu vou ter os programas que vão manipular esses dados vão estar na blockchain. E aí você garante uma coisa, esses programas, eles não são adulterados, porque eu não consigo adulterar dados na blockchain. E enquanto eu vou gravar, eu não vou gravar o dado diretamente, eu vou executar uma chamada ao programa que está na blockchain, passando informações, e o programa vai executar a partir dos nós que estão na blockchain e vai guardar os dados, o resultado na própria blockchain. Isso aí, esse conceito nós chamamos de smart contract. Então, a ideia o que é que seria um smart contract? Ela é uma aplicação que roda exatamente como programado, que está na blockchain, não é adulterado. Se a possibilidade de queda, censorship, de censura, fraude ou interferência de terceiros. Por quê? Porque isso vai ser executado de forma distribuída, descentralizada, como é a própria blockchain. Então, tem uma blockchain própria para isso. A Ethereum é a primeira proposta de blockchain que roda smart contracts. Um poder de infraestrutura global compartilhada. Isso possibilita a desenvolvedores criarem mercados, armazenarem registros de débitos, promessas, fazer qualquer movimentação que envolva ativos ou tokens ou coisas que estão na blockchain, certo? E de forma que o smart contract vai mediar essa situação. A gente vai ver isso com um pouquinho mais de calma agora. Certo? Então, em arquiteturas tradicionais, a aplicação vai ter que se manter seus próprios servidores, vai ter que manter seu código. E a aplicação ela pode alterar os dados, né, como ela quiser. Então, assim, você não tem controle sobre uma série de questões. Mas quando eu falo em smart contracts, eu falo o dado está gravado na blockchain, o programa está guardado, o algoritmo está na blockchain e eu não consigo adulterar, então eu tenho que seguir aquele algoritmo, e simplesmente é o que eu sigo, Então, o que é que são os smart contracts? Protocolos de computadores, né, facilitam a execução de um contrato. Então, você pode trocar muito dinheiro, propriedades, ações, qualquer coisa de valor, sem ter os intermediários, né? As regras e penalidades são definidas no programa, então você tem um agreement. Então, o contrato, obrigatoriamente, ele aplica as obrigações. É o que a gente chama, o código é a lei. Código law. Certo? Então, eu escrevo um código, mantenho na blockchain. Esse código é público. Certo? Então, alguma coisa pode disparar um evento que ative o contrato, uma data de expiração para realizar alguma opção, uma opção, eu tenho uma promessa de compra de uma ação e a ação chegou a um determinado valor. Aí o contrato executa de forma por ele só. Quando você configurou lá
ó, eu tenho uma opção de compra usando essas carteiras digitais. Então, se o valor chegar em tal, eu vou mover dinheiro dessa carteira para essa carteira digital. Então, o contrato, ele verifica as condições de ativação. Se as condições forem atingidas, ele executa. E aí você pode executar exatamente de uma forma descentralizada e imediata a partir do código. O código é a lei. Certo? Então, a ideia, basicamente, é que você tem outra forma de trabalhar com sistemas financeiros em geral, né? E qualquer outro ativo que você possa ter como ativo digital, ou um ativo que você possa tokenizar. Você cria um ativo digital que se remete a alguma coisa no mundo físico. Então, contratos inteligentes, smart contracts, são programas de computadores, uma coleção de instruções executada. Então, imagine, eu quero fazer um evento de uma aposta. Se alguma coisa acontecer, eu envio para o participante A 1.000, se não, envio para o participante B 1.000. Então, ambos, eles ativam o contrato, cada um oferecendo a sua parte na aposta, e o programa verifica se as condições forem atendidas e executa. É um ambiente seguro, a blockchain é um ambiente seguro, você tem correção de execução, não tem adulteração, integridade do código e dos dados. Você pode ter ainda a possibilidade de ter confidencialidade do código e dos dados. Você pode usar hashes criptográficos para ver se o código não foi adulterado. Verificabilidade da execução e disponibilidade de programas rodando dentro daquele ambiente. Eu tenho servidores rodando em partes seguras ou de forma descentralizada. No caso aqui, a gente vai usar de uma forma descentralizada, blockchain, né? Ou a gente pode ter o que a gente chama das blockchains privadas, consortium blockchain, a gente vai falar um pouco disso mais na frente, certo? Então, o smart contract ele diretamente controla. Você, quando tem um smart contract, você passa ativos digitais. O que quer dizer que diretamente controla? Um contrato legal, I promise to send you $100 if my lecture is rated 1 star. Ou seja, eu te prometo que vou enviar $100 se minha aula for avaliada com uma estrela. Isso é algo que é interpretado, é o que depende de alguém que execute. No contrato inteligente, eu envio $100 para um programa de computador executado no ambiente seguro, que envia $100 para você se a sua avaliação da minha aula for uma estrela. Se não, ele, em algum momento, vai enviar esses $100 de volta para mim. Então, o código vai ser executado, ativado pela trig, que é a avaliação da aula, e eu não tenho como reverter isso. Uma vez que eu executo o contrato disponibilizando aquele ativo digital, ele vai ser disponibilizado. Então, eu controlo ativos digitais, eu controlo qualquer coisa que eu possa tokenizar, que eu possa criar ou converter na moeda digital, ou utilizar similar ao conceito de moeda digital, um token, algo que diga, olha, isso aqui vale tal coisa no mundo físico. Então, contratos inteligentes, eles são muito importantes fazer isso, certo? Bem, gente, eu gostaria que a gente fizesse a próxima aula na semana que vem, dia 14, vocês pensando. Eu quero que vocês apresentem algo que vocês, no seu domínio de interesse, que vocês entendem que pode ser passível de ser modelado com a blockchain e um contrato inteligente. Isso, preferencialmente, problemas ligados ao seu trabalho de mestrado ou algum domínio de aplicação que vocês tenham conhecimento, certo? Então, a gente pode fazer isso, cada um apresenta rapidamente, então façam os slides, coloquem lá qual é o problema, o que é que você vai usar de blockchain
e que contrato, que situação você usaria um programa na blockchain para mediar. Tá claro, gente? A gente vai discutir isso na próxima aula. Claro para vocês? No caso, professor, seria uma modelagem de algo real, no caso? No blockchain? Alguma coisa, uma proposta no mundo real. Certo? De preferência, alguma coisa que tenha a ver com o domínio de aplicação da sua dissertação, da sua proposta de mestrado. No meu caso, eu sou aluno especial e sou professor, no caso. Minha atuação é educação. Poderia ser algo ligado à vida de um livro, que eu, inclusive, escrevi um livro há pouco tempo. Né? Poderia ser isso também, algo ligado à educação, vida de livros. Não tem problema, não tem problema. Qualquer coisa que... Mas tem que pensar alguma coisa no mundo real. Assim. Quero tirar você da computação um pouco. Certo? E aí, a gente entendendo o que vocês estão pensando, a gente, inclusive, também vai dirimir se todo mundo está nivelado com os mesmos conceitos. Certo? Tá certo, professor. Ok, gente? Alguma questão, alguma dúvida? Quantos slides, professor, pode ser? Tem alguma sugestão? 3, 4 slides, é uma coisa pequena. Ok, tá bom. Obrigado. Certo? Penelope está aí quieto. Então, vamos lá, gente. Então, por hoje é só. Tá no chat, ainda não tá, nem quis falar. Então, semana que vem, se preparem com microfone, slide, todo mundo vai apresentar, todo mundo vai falar um pouquinho, ok, gente? Então, até a próxima aula. Um abraço a todos e se cuidem. Professor,